Olá, boa noite a todos. O meu nome é Daniele Vieira Nascimento Silva. Eu sou graduanda no curso de Administração pela Faculdade do UniCeub e hoje estarei fazendo a defesa de tese de conclusão de curso com a orientação do professor Otto. O tema a ser abordado é Desvelando o ensino remoto em uma escola particular do Distrito Federal na pandemia do Covid-19, na perspectiva dos colaboradores sobre a gestão escolar. Como contexto geral desse trabalho, iremos verificar o impacto da pandemia nas escolas e estudantes, o despreparo das instituições de ensino e a importância do papel mediador que a gestão traz. Como contexto específico, irei falar sobre a importância da gestão escolar em períodos de crise e também sobre o perfil da gestão escolar na organização. O problema de pesquisa desse trabalho é: qual a percepção dos colaboradores em relação à gestão escolar durante a execução das suas atividades no período da pandemia do Covid-19 em uma escola de ensino privado do Distrito Federal? Assim sendo, o objetivo geral desse trabalho é investigar a perspectiva dos colaboradores no que tange à gestão escolar durante o exercício laboral, especificadamente durante o período de isolamento obrigatório em uma escola particular do Distrito Federal. Como justificativa econômica desse trabalho, segundo os dados da CAGED, o Cadastro Geral de Desempregados, no ano de 2020, a educação foi o segundo setor que mais demitiu trabalhadores. Como justificativa acadêmica desse trabalho, é possível que, ao observar os métodos utilizados e perceber os reflexos dos colaboradores e das suas atividades de gestão em um contexto de crise sanitária. E também, em termos acadêmicos, essa pesquisa é importante porque permite trazer contribuições singulares àqueles interessados na área de administração em relação à gestão escolar. E como justificativa social, segundo os dados da Unicef, cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não frequentavam a escola remotamente ou presencialmente em meados de 2020, em novembro de 2020, acarretando prejuízo nessas crianças. Como referencial teórico desse trabalho, irei falar sobre a gestão escolar, gestão democrática e participativa, a gestão escolar e suas práticas e também estudos correlatos. No referencial teórico, citei conceitos sobre gestão escolar de autores como Heloísa Luck, em 2006, Dourado, em 2007, Araújo, em 2010 e Libânio, em 2007. Também a substituição do modelo antigo das escolas para o democrático participativo de Bastos, de 2002, a importância da participação das decisões escolares de Heloísa Luck, em 2006, a importância da gestão democrática de Burak e Flack, em 2011, e Heloísa Luck, em 2006 também. O trabalho também apresenta o despreparo das instituições de ensino na pandemia, por Pérez, em 2020, a importância do gestor escolar, também por Pérez, em 2020, e a importância da participação das decisões escolares de Luck, em 2006, e a adaptação às novas tecnologias e o trabalho contínuo de novas ferramentas por Maria Regina Pérez, em 2020. Como aspectos metodológicos desse trabalho, foi uma pesquisa descritiva, qualitativa, utilizando metodologia de estudo de caso como estratégia da pesquisa. O instrumento de coleta foi um questionário eletrônico, uma entrevista de forma presencial e foi durante um período de coleta de 1º de novembro de 2022 a 3 de novembro de 2022. A entrevista foi com 27 colaboradores no administrativo e pedagógico e um gestor escolar. E a empresa, que não será divulgado o nome, para sua preservação de imagem. Na parte de resultados e discussões, a primeira pergunta foi em relação à assistência e apoio da equipe gestora durante o período de isolamento obrigatório. E nessa pergunta, 24 entrevistados responderam que sim e 3 entrevistados responderam que não. Essas respostas colaboram muito com o estudo de Pérez, que justamente fala sobre a questão do administrador, do gestor, ajudar nas angústias e receios dos docentes. Essas respostas também colaboram com os dados que foram divulgados pela OMS, Organização Mundial da Saúde,
em 2022, que diz que a equipe gestora ela foi fundamental para a saúde mental dos docentes. Na segunda pergunta, foi em relação à questão do tipo de gestão que foi utilizado durante esse período. Das 27 respostas, 12 entrevistados responderam que era uma gestão situacional, 14 responderam que era uma gestão democrática e somente um respondeu que era uma gestão democrática e uma gestão situacional. Esses resultados colaboram com o estudo de Burak e Flach de 2011, que diz justamente da questão que a gestão democrática ela deverá funcionar como um alicerce fundamental para a direção escolar. E também colabora com o estudo correlato de Silva Gomes, de 2021, que trata sobre a necessidade do gestor administrar com uma gestão democrática e participativa. Na terceira pergunta, foi em questão da valorização dos colaboradores. Dessas 27 respostas, 17 entrevistados responderam que foi muito satisfatório, 8 responderam que foi satisfatório e 2 responderam que nem satisfeitos nem insatisfeitos. E esse resultado, como grande maioria dos entrevistados responderam entre muito satisfeito e satisfeito, ele colabora muito com a pesquisa realizada por Martins em 2008, que trata justamente da valorização dos colaboradores em seu ambiente de trabalho. Na quarta pergunta, foi feita em questão do compartilhamento de propósitos comuns entre o gestor e o colaborador no seu exercício laboral durante o período de isolamento obrigatório. Desses entrevistados, 12 responderam que estavam muito satisfeitos, 13 responderam que estavam satisfeitos e 2 responderam que nem satisfeito e nem insatisfeito. E essa resposta, como sua grande maioria, respondeu que entre muito satisfeito e satisfeito. Esse estudo colabora com o estudo de Heyman, que traz sobre a questão do compartilhamento de propósitos comuns entre o gestor e os docentes, que no caso de uma escola é uma educação de qualidade. Na quinta pergunta, foi em questão do treinamento contínuo de novas tecnologias. Dos entrevistados, 9 responderam que muito satisfatório, 14 responderam que era satisfatório, 3 responderam que nem satisfeito e nem insatisfeito, e 1 respondeu como pouco satisfatório. Esse resultado colabora com o estudo realizado também por Pérez, em relação que o gestor, além de se preocupar com a transposição das suas aulas do ambiente presencial para o ambiente virtual, ele também deve se preocupar com o treinamento contínuo das novas tecnologias e também de todos os professores estarem aptos a realizar esses tipos de aula. E também colabora com o estudo correlato de Souza, de 2021, que também traz a questão da necessidade do treinamento contínuo das novas tecnologias. E por fim, ao final do questionário, foi feita uma pergunta aberta para registrar as impressões da prática de gestão pela visão do colaborador e obteve-se 2 respostas. Na primeira resposta, o colaborador respondeu: a equipe de gestão elaborou um planejamento estratégico onde todos os funcionários, por meio da inclusão tecnológica, podem dar continuidade nas atividades acadêmicas durante a pandemia. O desenvolvimento e a aprendizagem não foram prejudicados devido às estratégias que foram essenciais entre escola e família. E na segunda resposta do outro colaborador, respondeu: a gestão mostrou ser prestativa, preservando o emprego sempre que possível dos colaboradores. Foi explicado e passado para os professores e auxiliares como a escola agiria durante a pandemia e sobre todos os cuidados e uso da tecnologia para as aulas online. E essa resposta também colabora com o autor Pérez, que fala justamente da questão da necessidade de ter um contato grande com a família, da necessidade dos professores estarem aptos a fazer essas aulas online, e também a questão do administrador, ele está sempre
administrando todos esses problemas. E, por fim, foi feita uma entrevista com o gestor escolar sobre a questão do momento mais tranquilo, o momento de maior dificuldade e também o modelo que foi utilizado pela gestão em suas decisões. Na primeira pergunta, sobre o momento mais tranquilo, o gestor respondeu que o momento mais tranquilo foi quando todas as aulas já tinham passado para o ambiente virtual e todos os alunos já estavam com contato. A segunda pergunta foi em questão do momento de maior dificuldade. O gestor respondeu que esse momento de maior dificuldade foi quando se iniciou a pandemia, quando teve a notícia que as escolas seriam fechadas durante o período do isolamento e a necessidade da escola ter o contato com todas as famílias e com toda a sua comunidade escolar. E na terceira pergunta, em relação ao modelo utilizado pela gestão em suas decisões, o gestor respondeu que muitas das vezes as respostas que ele obteve foi justamente vindo da parte pedagógica dos docentes, mas que muitas vezes ele não conseguia acatar todas as opiniões, mas que ele fez pensando num bem comum. Isso colabora com uma pesquisa feita por Heloísa Luck, de 2006, que ela diz justamente na questão que o administrador ele tem que pensar sempre num todo e que não pode somente administrar pensando somente no gestor, e sim na equipe docente, na equipe pedagógica, na comunidade escolar, nos familiares dos seus alunos, e fala dessa gestão mais democrática e participativa. Como considerações finais desse trabalho, o problema foi respondido por meio das respostas dos colaboradores. O objetivo geral desse trabalho também foi alcançado, pois o estudo permitiu compreender a percepção dos colaboradores em relação à gestão escolar. E como sugestão futura desse trabalho, é indicado que outras instituições de ensino busquem realizar um estudo de caso de suas escolas sobre o feedback dos seus funcionários frente às práticas utilizadas durante o período de isolamento obrigatório, para que assim possam enriquecer os estudos sobre gestão escolar na pandemia. Muito obrigada pela atenção e agradeço também ao meu professor e mestre, Otto. E ao final desse trabalho consta as referências bibliográficas.